Graça e paz, família, povo de Deus. Creio que agora sim nós vamos ter som aí e conseguir ter o nosso momento juntos aí, esperando que todo mundo possa voltar a tempo aí. Vamos dar um tempo aí para todo mundo que já estava na mesa conseguir voltar. Agora sim, né, Sérgio? Graças a Deus. Ronaldo, bênção, né? Família querida aí. Eu estava compartilhando ontem com os irmãos, compartilhando hoje, né, que ontem nós estávamos celebrando o aniversário da Lana aqui, e com família, amigos aqui, irmãos, um tempo assim muito especial, algo assim que Deus mesmo preparou, algo maravilhoso, né? Uma gratidão imensa aqui por todos os amigos, família, todo mundo que contribuiu, trabalhou, participou dessa celebração. Nossa casa é muito grata a Deus, né, por tudo aquilo que a gente desfruta, colhe, participa aí com a família e com os amigos. Amém? Graças a Deus, muito bom. A gente está compartilhando aqui, né, a partir da reflexão que a gente começou aqui no domingo sobre o princípio, né, dos pés molhados, de molhar os pés, né? Então a gente falando um pouco sobre isso, né, sobre esse grau de risco, engajamento que a gente precisa ter na vida para poder entrar e tomar posse daquilo que são as promessas de Deus. Então a gente foi salvo, né, por uma ação extraordinária, mas agora a gente cumpre o propósito através de uma condição sobrenatural. Então Deus interveio para declarar a nossa salvação, mas agora Ele nos movimenta, né, para nos colocar em liberdade. Então Ele declara a nossa libertação, mas ilumina os nossos olhos e nos movimenta para nos pôr em liberdade. Então, grande alegria, grande privilégio. Vamos ter uma palavra de oração aqui agora e colocar mesmo nossos corações em Deus e suplicar que Ele ministre na nossa vida, que Ele nos instrui, que Ele nos revele. Levi, meu amigo, bênção, viu o seu empenho, fidelidade de tantos irmãos aí, estão sempre aqui conosco nessa mesa. Mateuzinho, se Deus quiser, hoje mais tarde a gente está em casa, tá bom? Para dar um forte abraço aí, se Deus quiser. E grande honra mesmo, privilégio poder estar nessa mesa aqui e repartir, né, desfrutar de tanta virtude colocada aqui, que Deus tem colocado aqui para todos nós. Pai, muito obrigado pelo teu amor, tua fidelidade, tua bondade, Pai. Obrigado por ser família. O Senhor faz o homem solitário viver em família. Obrigado por esse encontro de mesa, de comunhão, de fé, de transformação, em que nós somos renovados, encorajados, curados, libertos, transformados, animados, revigorados, consolados, ó Deus, pelo poder da comunhão no Espírito, o Espírito Santo do Senhor, que na comunhão dos santos revela, testifica, manifesta, ó Deus, materializa as tuas virtudes em nós e através de nós. Que os corações sejam guardados em paz, em graça, em favor, os olhos iluminados, a fé renovada, o coração fortalecido. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Para a gente continuar nessa reflexão aqui, né, dentro dessa aplicabilidade, da praticidade de uma vida em que nós temos que molhar os pés, uma vida em que a gente tem que ter uma proatividade, né? uma certa iniciativa, a forma como o Espírito de Deus nos impulsiona, né? A forma como Deus realmente nos induz a esse movimento, né? E então eu quero ler com vocês um pouco da história lá do Gideão. Olha que coisa linda aqui, ó, a viração do dia aqui
em Brasília, estamos aqui na casa do Almir e da Samira, tomamos um café maravilhoso aqui, e daqui a pouco a gente está tomando a estrada aqui para Goiânia. Então, a palavra de Deus diz que Gideão estava lá no campo dele, lá, e a nação de Israel estava sendo oprimida pelos midianitas. Tudo aquilo que eles produziam, os midianitas vinham, roubavam, levavam, saqueavam o povo, e tudo que era o produto deles era roubado. Então Deus vai lá, o texto diz aqui de forma tão maravilhosa, diz assim, ó, no verso 10 do capítulo 6 do livro de Juízes, no capítulo 6 de Juízes, verso 10, diz assim: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, vós, porém, não obedecesse a minha voz. Então Deus está falando que muita daquela dificuldade que o povo estava vivendo era em função de uma desobediência, uma negligência aos propósitos dele. Mas Deus vai manter sua fidelidade, cumprir a sua palavra e vir em favor do povo para libertá-lo. Agora, o que Deus vai usar para a libertação do povo? Ele vai usar a vida de Gideão, e eu queria compartilhar sobre isso, né? Diz assim, ó, eu vou libertar vocês. E aí veio ali um anjo do Senhor e se assentou, o anjo do Senhor se assentou debaixo de um carvalho que ficava em Ofra e que pertencia a Joás, o abiezrita. E o seu filho, Gideão, debulhava o trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor está contigo, homem poderoso e valente. E Gideão lhe disse: Ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todos os milagres, os quais os nossos pais nos contaram, dizendo: O Senhor não nos fez subir da terra do Egito? Agora, porém, ó Senhor, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então há profunda dor, né? Uma amargura, uma tristeza no coração do Gideão, porque ele quer entender onde é que estão os milagres de Deus. Onde é que está a obra da libertação? Está vendo, amados? Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar de novo o nosso coração aqui. O Gideão ainda estava naquela ideia do milagre, de alguém que vai operar o milagre por nós. Alguém que vai trazer a bênção para nós. Onde está o Senhor? Onde está a sua promessa? Onde está o seu milagre? Porque a referência dele era o quê? Não foi o Senhor que nos tirou da terra, do Egito? Então onde é que estão agora os seus milagres? Gideão era o milagre. Nós somos o milagre. Nós somos os instrumentos através dos quais Deus vai agora ocupar a terra prometida. Não é mais aquilo que Deus fará por nós, é aquilo que, tendo Deus feito por nós, Ele agora fará através de nós e em nós. Então Deus declarou a nossa libertação, Ele promulgou, Ele sentenciou, Ele cravou, Ele estabeleceu a nossa libertação. Não há mais condenação para os filhos de Deus, não há nada que nos condene, não há nada que nos aparte, né, daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Então nós fomos declarados livres. Agora Ele quer iluminar os nossos olhos, Ele quer transformar o nosso entendimento, para que através de nós Ele nos conduza à liberdade. É o processo de desenvolver a nossa salvação, né, de ocupar a terra. Então o Gideão ainda tinha aquela ideia: onde estão os teus milagres? Onde estão, né, aqueles feitos do Senhor quando o Senhor nos tirou do Egito? E aí Deus fala assim para ele, o Senhor olhou para ele e disse: vai nesse poder, você salvará Israel da mão dos medianitas, não te enviei eu? Oh Deus, a gente tem que fazer uma pausa aqui, amados. Às vezes a gente está esperando que a coisa aconteça através de alguém mais, através de um evento, de um acontecimento, de uma reunião, através da ação maravilhosa de uma outra pessoa. E não, amados,
É através de nós que Deus quer trazer libertação. É através de nós que Deus quer revelar. Nós vamos ter que pisar as águas, nós vamos ter que assumir nossa própria responsabilidade. Aqueles milagres que nos tiraram do Egito, eles sacramentam a nossa libertação, eles definem a nossa libertação, mas eles não são mais pertinentes a esse momento em que agora nós temos que ser a expressão prodigiosa da fidelidade e da promessa de Deus. E ele diz: Senhor, mas como é que eu vou salvar Israel? Eis que a minha família é pobre em Manassés e eu sou o menor da casa do meu pai. Está vendo de novo? A gente olhando para a aparência, a gente olhando para a capacidade, a gente olhando para o poder e não para a autoridade. Então, Deus está chamando Gideão da menor de todas as tribos. Está chamando alguém que, em tese, não teria o poder, não teria a credencial. Mas ele diz, o Senhor diz: certamente estarei contigo e tu ferirás aos medianitas como a um só homem. Então, amados, eu vou te falar qual que era o segredo de Gideão. Deus não chama pessoas disponíveis, Deus chama pessoas dispostas. Muitas vezes nós estamos à espera de que alguma coisa aconteça. E Gideão, enquanto não acontecia coisa alguma, ele estava dando um jeito de resolver a situação. Então deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Deus nos chama do trabalho para o trabalho. Ainda que eu esteja fazendo uma coisa que não é aquela coisa que eu vou continuar fazendo o resto da vida. Mas Deus quer o meu engajamento. Deus quer a minha iniciativa. Deus quer a minha atitude, a minha postura. Alguém que foi lá e pisou na água. Que encontrou a relação, que encontrou a razão e de alguma forma assumiu a responsabilidade. E muitas vezes as pessoas hoje estão criando disponibilidades à espera do que Deus vai fazer e não se dispondo a ser instrumento do que Deus vai fazer. Então você pensa bem, quando Deus foi chamar o apóstolo, queria levar o evangelho para os gentios, ele chamou Paulo. Sabe o que era Paulo? Paulo era um perseguidor de crente. Paulo era um matador de cristão. Então Deus foi lá e chamou alguém do trabalho para o trabalho. Quando ele chamou Moisés, Moisés estava trabalhando. Quando ele chamou Noé, Noé estava trabalhando. Quando ele chamou Josué, Josué estava trabalhando. Deus está sempre chamando pessoas do trabalho para o trabalho. E às vezes as pessoas pensam em serem usadas por Deus a partir de uma disponibilidade e não de uma disposição. Disponha-se, levante, pise as águas, comece, tome a iniciativa, dê o passo, entre em movimento e Deus vai orientar seu movimento. Deus quer orientar o nosso movimento. Deus quer dar sentido à nossa disposição, ao nosso compromisso, ao nosso empenho, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Deus não vai abençoar a nossa passividade, Deus não vai trazer bênção sobre a nossa letargia, a nossa inanição. Não confunda a disposição que Deus quer abençoar com a disponibilidade que nós queremos oferecer. Muitas pessoas estão oferecendo sua disponibilidade e Deus, na verdade, queria a sua disposição, o seu empenho, o seu movimento. É isso mesmo, Levi. A palavra de Deus diz que aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno. Então Deus foi lá chamar Gideão. O que Gideão estava fazendo tinha pouco valor resolutivo. Gideão estava engajado lá numa atividade de quase que de compensação. Ele estava tentando salvar o que dava para salvar. Estava tentando proteger o que dava para proteger. Mas foi lá num ambiente de trabalho, de disposição, que Deus foi chamar Gideão. Deus não foi chamar Gideão na sua disponibilidade, no seu ócio, né, lá na sua inanição.
Então, foi muito bem lembrado, Isaac, muito bem lembrado, assim, é muito boa essa mesa onde todos contribuem. Você pensa bem, né? Os irmãos de Davi estavam lá todo perequetado, como diz o caipira, né? Todo perequetado lá, todo mundo perfumado, bem vestido, esperando ser ungido para ser rei. E Deus falou assim, por acaso não tem mais alguém aqui nessa casa, né, para um outro filho, Jessé, você não tem mais nenhum filho que não está aqui. E aí Jessé disse, eu tenho um filho que nesse momento agora está trabalhando. Deus foi lá buscar Deus foi lá buscar Davi, o filho de Jessé, e trouxe ele do trabalho para o trabalho. Amém. Então, eia, né, como diz a palavra de Deus, eia, levante-se você que dorme, levante você que está com seus joelhos cansados e trôpegos, suas mãos desfalecidas, levante suas mãos cansadas, seus joelhos trôpegos e façam veredas direitas para os seus caminhos. Levantem-se e olhem firmemente para o autor e consumador da nossa fé e não repousem, se disponham. Vamos trabalhar, vamos nos levantar, vamos nos colocar de pé e avançar. E o Senhor orientará nossos caminhos, como fez com Gideão. Deus foi lá e chamou Gideão e falou, é nessa força aí, Gideão, é nessa vontade, é nessa disposição de querer resolver, de querer ver a questão resolvida de alguma forma, é nesse empenho, é nessa força aí que nós vamos libertar Israel. É nisso que te fez sair de casa, que te fez colocar a sua vida a serviço do seu povo. É nessa disposição. E Gideão então foi liberto daquela ideia de que seria mais um milagre, de que seria uma intervenção do alto. E Deus disse, não, é a partir daí, é a partir dessa disposição, desse empenho de abençoar, de resolver, de intervir, de promover cura, é nessa força que nós juntos, Gideão e eu estarei com você, nós juntos vamos libertar Israel da mão dos seus opressores. Amém? Queria te trazer essa palavra de ânimo, e se você tem apresentado para Deus apenas a sua disponibilidade, se você se disponibilizou pensando que ao se disponibilizar você serviria melhor a Deus, então se levante para trabalhar, porque vai ser na medida em que você estiver trabalhando, empenhado, se esforçando e atuando de forma honesta e sincera, que você receberá a visita do anjo do Senhor para orientar seus caminhos. Amém? No poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor, um forte abraço para todos, e que a iluminação, a inspiração, o movimento, o sopro, a indução do Espírito Santo de Deus seja em todos e através de todos, que haja um levantar de Deus em plena e absoluta disposição, que todos saiam da sua condição de passividade, de disponibilidade, de contemplação, né, de expectativa, de não esteja em esperança como quem está à espera, esteja em esperança como quem está trabalhando em uma certeza. A esperança para nos conduzir ao trabalho, a esperança não é para que a gente esteja à espera. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Trabalhe com esperança, mas não esteja à espera como quem tem expectativa. No nome de Cristo Jesus, o Senhor, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Amém? A paz de Cristo seja sobre todos, o Senhor faça resplandecer sobre todos o seu rosto e nos dê paz sempre. Forte abraço. Amém.